Bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje vamos para a nossa segunda resenha do canal, a resenha número 2. E hoje estou trazendo para vocês Deuses Americanos de Neil Gaiman, que aliás é um livro que eu gostei pra caramba de ler. O Neil Gaiman nasceu na Inglaterra e atualmente ele mora nos Estados Unidos e é um autor muito conhecido. Essa história foi lançada pelo Neil Gaiman em 2001. O Neil Gaiman já escreveu romances, roteiros, HQs, já teve contrato com a DC, já teve contrato com a Marvel e teve várias obras adaptadas para filmes e série, incluindo o clássico Stardust, um alô aí se você também é velho, e também a série descontraída Good Omens. E até mesmo este livro, Deuses Americanos, que virou uma série, que foi adaptada para 3 lindas temporadas e que, infelizmente, com muita dor no coração, ela foi cancelada. Além disso, o Neil Gaiman é criador da série Sandman, que inclusive ganhou uma adaptação para Netflix e que ficou muito boa também. Este livro é da editora Intrínseca, de 2016, e conta com a tradução de Leonardo Alves. Esta aqui é a edição preferida do autor. Ela tem capítulos estendidos, ela tem entrevista com o Neil Gaiman e ela tem uma introdução muito boa também, diferente das outras edições. Basicamente, a história começa com o personagem principal, o Shadow, que é um homem negro, alto, forte e muito inteligente. O Shadow, ele começa a história preso na cadeia. Basicamente, o livro depois ele vai revelando, né? Ele é casado com a Laura. E a Laura era uma pessoa que tinha muito esquema. E ele acaba levando a culpa por um esquema dela. E ele vai preso. Inclusive, ele vai preso porque ele acha que ele aguenta mais a prisão do que ela, por ser um cara forte, ser um cara inteligente, um cara que tem mais condições de sobreviver no presídio, né? Do que a esposa dele, que é pequena, cara de inocente, né? Mesmo que o inocente não tenha nada na história. No início da história, o Shadow tá quase saindo da cadeia, faltam alguns dias, né? Acho que uma semana para ele sair da cadeia. E de repente adiantam, né, a liberdade dele, porque ficam sabendo que a esposa dele morreu. E o Shadow começa a história indo no velório da esposa, sem rumo do que ele faz da vida dele, né? Perdeu a esposa, perdeu o melhor amigo no acidente junto com a esposa. E inclusive esse melhor amigo e a esposa estavam traindo ele. Então ele é um misto de luto com decepção, tanto com ela quanto com ele, e o Shadow fica sem rumo. E aí o Shadow conhece um velho caolho chamado Wednesday, que seria quarta-feira em inglês. Esse velho caolho, ele é muito esperto, inteligente, e ele passa a perna em todo mundo e tem uma lábia absurda. E esse velho oferece para ele um trabalho com pagamento ótimo por semana para andar com ele, servir de guarda-costa e fazer coisas para ele. E o mais legal, assim, quem saca de mitologia, quem gosta de assunto mitológico, que tem um certo conhecimento a mais de mitologia, já saca na hora que se trata de um deus. No caso é o deus Odin. A história começa com o deus Odin, numa forma humana, chamando o Shadow para trabalhar com ele. E na história começa a aparecer vários seres e deuses também. Você tem deuses no livro, deuses americanos, que moram nos Estados Unidos. O livro traz a ideia de que quando imigrantes foram para os Estados Unidos, eles levaram suas crenças e seus deuses junto com eles. A partir do momento que a pessoa foi para uma outra terra e começou a rezar para o deus dela lá, o deus dela está lá e responde para ela. O livro deixa um pouco claro também, ao longo da história, que os deuses eles têm mais condições ou menos condições, né, de conforto, de ferramentas, de vida, até de poderes, dependendo de quantos seguidores ainda tem. E esses deuses nos Estados Unidos, eles até existem lá, mas eles quase não têm mais seguidores, até porque a maioria é cristã e tal, embora o livro não foca nessa parte do cristianismo também. Eles colocam o deus cristão no mesmo patamar que os deuses antigos. O livro ele gira em torno de uma outra concepção, e até um pouco filosófica, da história em que você tem novos deuses. O que seriam novos deuses? Por exemplo, televisão, internet, o mundo. Você tem novos deuses de uma série de concepções humanas em que as pessoas hoje em dia vivem e acreditam, ou colocam esperança, ou colocam fé, ou perdem tempo. Como o livro fala, né, eles sacrificam tempo, as suas vidas para essas divindades, né, que ficam sempre presentes o dia inteiro. E aí há um conflito no livro desses novos deuses com os deuses antigos. Os novos deuses querem destruir os deuses antigos ou colocá-los sob seu jugo. E é muito legal na história, porque todos os deuses da história, eles são fisicamente, eles conversam com todo mundo, não são invisíveis, nada parecido. Tem alguns poderes e habilidades, todos eles, mas nenhum deles está na sua forma 100%, vamos dizer assim. Então você identifica vários deuses interessantes na história. A história em si tem vários deuses principais que são amigos de Odin, inclusive.
E os novos deuses, eles querem realmente, intencionalmente destruir os deuses antigos ou dominá-los. O que é complicado, porque os novos deuses, eles têm uma ideia de entretenimento. Você vê televisão, então eles prendem a sua atenção, eles fazem você pensar o que eles querem que você pense. Você tem a internet, a conectividade, então você tem as pessoas o dia inteiro presas online, então as pessoas não têm mais propósito. E nesse livro tem um conflito bem interessante que o Neil Gaiman deixa bem claro. Os deuses antigos, eles dizem, né, que eles dão propósito à vida das pessoas. E os deuses novos, eles apenas entretêm. Eles dominam e entretêm as pessoas, não dão propósitos novos para as pessoas. E é muito interessante. E o Shaddon, ele não sabe nada disso, ele não entende que são deuses, então a história passa um bom tempo, enquanto o leitor consegue até identificando deuses que aparecem no livro. E história muito interessante de como cada deus foi chegando, né, nos Estados Unidos, quem que foi fazendo esses cultos, quem que foi trazendo esses deuses para cá. E não só deuses, tem criaturas também. Na história tem Jin, na história tem Leprechaun, embora não seja aquele cara baixinho, de chapeuzinho, né? Você tem Bastet, você tem Anubis. Enfim, é um livro rico e com muita mitologia, muita história legal. Eu acho, inclusive, que a trama do livro é muito boa. A velocidade que as coisas acontecem é fascinante. E o livro ele tem muita coisa cultural. Ele fala de deuses nativos americanos e o conflito que esses deuses nativos americanos tinham quando os imigrantes chegaram na América. Porque nós também somos americanos, né? Estadunidenses. Isso é muito legal, porque você tem cada deus com o próprio interesse, cada povo, né, com sua cultura, com seus problemas, também com o seu próprio interesse, e Odin tentando juntar esses deuses para resistir ou guerrear contra os deuses novos. E muitos deuses não querem isso, né? Porque eles estão vivendo da forma que eles conseguem melhor, mesmo com poucos seguidores. E alguns deuses querem paz, eles não querem problemas. E Odin está tentando juntar esses deuses para guerrear. Aliás, nenhuma novidade até então. O Shaddon, ele é um pilar principal dessa história. Ele é quem acompanha Odin e ajuda Odin nessa empreitada de tentar juntar os deuses para resistir e derrotar os deuses novos. O que é um problema na nossa era contemporânea, porque como você vai destruir, sei lá, a TV, a internet, né, a ideia sobre o mundo atual, globalizado. Então é uma guerra praticamente perdida, mas Odin mesmo assim, ele quer resistir e o Shaddon ajuda ele nisso. E é bem legal o Shaddon na história descobrindo que tem deuses em volta dele, ele começa a lidar com os deuses, começa a aprender a ver as coisas de uma forma diferente. Odin ensina muitas coisas pra ele. Enfim, a história vai tendo revelações muito legais. E eu gostei bastante desse livro. Inclusive, eu li esse livro no Word. Caraca, no Word. E foi muito bom mesmo assim. E eu tenho vontade de ler de novo, porque é muito bom. Além disso, esse livro ele toca em questões filosóficas e históricas, né? E as consequências que isso tem nos dias de hoje. É claro que ele se passa nos Estados Unidos e é uma realidade diferente da nossa aqui, mas mesmo assim a gente consegue entender, ter até empatia, né? Até se sentir no lugar das pessoas e dos deuses, inclusive, do livro. A gente começa a desenvolver uma certa empatia pelos deuses do livro. E mais uma vez, né, essa coisa cultural, filosófica, né, de vários povos, né, de como eles chegaram como imigrantes, de quem já estava, né, lá nos Estados Unidos, nativos americanos, de como os deuses deles reagiram, de como eles sofreram também com isso. E no final, todos esses deuses que vieram hoje em dia estão no mesmo patamar do que eles, estão com problemas iguais, e como todo mundo lida com a situação nova. Nova, né? Enfim, pessoal, é um livro muito bem feito, muito bem escrito. Ele foi um livro que fez muito sucesso, inclusive. Infelizmente a série não teve um final, porque foi cancelada, mas este livro tem. E eu aconselho bastante a leitura de Deuses Americanos de Neil Gaiman. É isso, pessoal. O livro 2 foi resenhado. Espero que vocês tenham gostado. E se interessado, quem tiver interesse em comprar o livro, vou deixar o link aqui embaixo também, para você poder comprar o livro. Aliás, comprando o livro pelos links que eu vou deixando embaixo, ajuda também o canal. É isso, galera. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para que a gente possa fazer mais conteúdo e crescer com qualidade também. Obrigadão por ficar até aqui e até o próximo vídeo.